Eu já queria começar aqui uma roda de conversa. Eu vou deixar livre aí para discussão, porque é o seguinte: passou o PL Antifacção, o texto do Derrite, assim, uma derrota espetacular do governo Lula. Só foi contra ali PT e PSOL. E olha só, uma proposta que veio do próprio governo federal. Uhum. Passando essa proposta, e vocês, deixa eu ver se eu posso falar, acho que dá para falar, se vocês se tornarem governadores dos seus respectivos estados, essa proposta vai ajudar os planos de vocês? Já vai ser uma resposta? Já vai facilitar o primeiro mês de governo, o primeiro ano de governo? O que vocês acharam do PL Antifacção? Eu deixo livre aí, quiser começar, senhor Brigadeiro. Junito, eu achei que dentro do que é possível hoje, foi bom, foi um avanço, né? Um avanço interessante. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, tá? Mas foi um avanço já interessante. Bastante coisa. A nova tipificação penal de... Como é que é o nome que eles usaram ali? Domínio territorial. Domínio territorial. Isso Organização criminosa ultraviolenta. Tá. Isso aí é essencial, né, cara? Porque a gente vivia meio que num limbo onde, de uns anos para cá, vamos lá, o Rafa sabe muito bem, o Evandro também, coisa de 20 anos atrás, o crime organizado ele era ainda amador, era muito ainda negócio de trocar tiro, de tomar território. Não tinha essa profissionalização, essa organização que eles têm agora, que é uma exploração total do território, na parte de serviços. Então, virou meio que agora sim a gente pode dizer que é um Estado paralelo de fato. E precisava de uma legislação para isso. Então, cara, fiquei satisfeito, é um avanço, né? Temos que ver se não vai cair ali no Senado, se não vão descaracterizar o texto. Mas, a priori, eu fiquei satisfeito. Nesse ponto aí, só um detalhe, já que você trouxe o Rio de Janeiro, Brigadeiro, o grande problema do Rio de Janeiro hoje, os três principais problemas em relação ao crime organizado e ao restabelecimento da ordem, são três. O primeiro, o poder de fogo do criminoso, né? Poder de fogo realmente impressionante, eles conseguem sustentar poder de fogo durante muito tempo, isso é realmente impressionante, isso é um impacto muito grande. São as barricadas, que limitam o acesso de viaturas, de veículos, e o sequestro dos comércios locais. Então, o criminoso traz... O gás é comigo, a vendinha é comigo, a internet é comigo, é tudo comigo. Então, é o sequestro do comércio local. E qual era o problema? Você não conseguia tipificar isso no Código Penal. Então, ele dominava um território e não tinha uma tipificação penal para isso. Então, ele era preso por tráfico, ou era preso por tentativa de homicídio, ou era preso por latrocínio, ou por tentativa de latrocínio, mas ele não era preso, por exemplo, pelo domínio territorial que ele ocupa. O que, para mim, é o agravante do agravante do agravante, né? É muito mais grave. Então, agora, com essa mudança do PL Antifacção, foi bom. Depois eu vou deixar o Evandro falar sobre isso agora, porque eu queria falar um pouquinho sobre o PL Antifacção. Eu acho interessante, claro, as penas aumentaram, né? Para quem está envolvido com a facção, pode pegar até 40 anos, né? E as lideranças podem passar de 60 anos. Mas, especialmente, e pouca gente fala sobre isso, a lei de execução penal. Ele tem que cumprir 85% da pena. Então, se o cara pegar 40 anos, vai ficar 34 guardado. Então, isso é que é essencial nisso aí também. Tu falou, Rafa, aí da questão do avanço do crime organizado aí, de domínio territorial. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 15 facções. Até achei interessante, depois que teve 15, duas principais, né? 3 principais, dá para dizer assim, e mais 12 espalhadas pelo Estado. E aqui, assim, a propaganda do Eduardo Leite é o seguinte: caiu o número de homicídios. É legal. Com influência real, Evandro? Com influência real as facções, assim? As 15? Total. Dentro de Câmara de Vereadores, tá? Empresário laranja lavando dinheiro. Eles têm domínios dentro de condomínios, por exemplo. Teve um cara que foi preso, estava dentro do presídio, comandando um condomínio, sei lá, 860 apartamentos ali. Mais de um condomínio, de dentro do presídio. Extorquindo moradores ali. E assim, Pelotas, um exemplo, teve um promotor que já falou sobre Pelotas. Os caras têm posto de combustível, tem pet, igual São tem Paulo, loja de roupa. Tem cuidado para falar aqui, mas, cara, os caras estão dentro da Câmara de Vereadores lá. Mas tem várias cidades que estão mostrando isso. O que o Eduardo Leite falou? Que diminuiu a taxa de homicídio? Que tá maravilhoso, que a taxa de homicídios caiu. Só que essa métrica tá muito ultrapassada, a gente sabe disso, né? E daí gente morre em fila de hospital porque tem ligação com o crime organizado, tá lavando dinheiro, tá desviando dinheiro do hospital, por exemplo.
Mas, isso Evandro, não está sendo falado aqui. Tem um ponto nisso que quando eu tô dando aula, enfim, eu falo muito para as pessoas isso, que existem dois caminhos aqui, existem dois prismas. Um deles é segurança e o outro é sensação de segurança. Perfeito. São coisas diferentes. Então você pode ter um ambiente muito seguro e que não necessariamente você tenha a sensação de segurança. Vou dar um exemplo meu pessoal. Primeira vez que eu fui para Israel, estava com a minha esposa, minha filha bebezinha ainda, e aí a gente estava andando numa rua em Tel Aviv, assim, cara, um beco super escuro, e aí você já puxa Rio de Janeiro, né, na cabeça, na mente. Então, assim, eu sabia que eu estava seguro, mas a minha sensação de segurança não era boa. Apesar de eu saber que eu estava numa cidade absolutamente segura, nada ia acontecer comigo ali. Em contrapartida, tem locais que você tem sensação de segurança, mas você não tem segurança de fato. Então, no Rio de Janeiro está bem comum. O governador fala assim, nós diminuímos o índice de roubo de celular. Pergunta para as pessoas na rua se elas acham que o Rio de Janeiro está mais seguro ou não está mais seguro. Porque independente do indicador de segurança, que ele é muito relativo em diversos aspectos da aferição desses números, a sensação de segurança para as pessoas não melhorou. E isso são coisas diferentes. E isso precisa ficar claro para todo mundo. Então, o que você falou é importante. O Eduardo Leite fala, diminuiu a taxa de homicídio. Tá, ok. E aí? Mas quais foram os fatores? Quais foram os critérios? As facções dividiram os territórios. Está pacificado, entendeu? Exatamente. Então, esse é um ponto. Senhores, se o senhor me der licença, eu acho que é importante a gente colocar todo mundo na mesma caixinha aqui, porque a gente está discutindo talvez o PL mais importante da história da República quando a gente trata de crime organizado, né, de crime, e eu tenho ouvido e visto as pessoas falando muita besteira sobre como é normal, né? A pessoa ela pega ali uma manchete, né, do jornal e não se aprofunda naquilo. O PL, ele é o número 5582 de 2025. Ele não é grande, ele tem 18 páginas, então dá para você pegar e ler o PL. O PL, ele basicamente muda o texto de Código Penal, de processo penal e da legislação de execução penal, né? Da legislação de execução penal. O PL teve 30 destaques e 36 emendas. E tem uma que é importante a gente falar aqui, que eu queria muito te ouvir, Evandro, especialmente você que exerce uma profissão que a gente não pode falar aqui, né, dada questões políticas, né, mas não arquivaram ainda, Eu queria muito te ouvir. Só para o pessoal entender, pessoal, o destaque, emenda é quando o deputado, ele sugere uma alteração naquele texto. Então o Derrite botou lá, homicídio tem que ser 1 ano. Alguém falou, não, peraí, vamos mudar aqui, eu acho que o homicídio tem que ser 5. É só um exemplo, tá? Não é isso que está lá. Então isso é uma emenda. E aí você tem um destaque. O que é um destaque? É quando você pega uma parte do texto, ou uma emenda, uma parte do texto, e você vota ela separado. Rafa, eu não entendi. Se você coloca 10 emendas, vamos votar, e todo mundo vota assim, aquelas 10 emendas vão como foram colocadas. Se a gente acredita que uma daquelas emendas precisa mudar o texto, e os acordos políticos estão aí nessas emendas, você pede um destaque e aí você vota aquela emenda separado. Então o PL teve 30 destaques e 36 emendas. E aí ele trata penas mais duras, a dificuldade na progressão da pena, porque isso é importante de uma... isso que é. Ô, Brigadeiro, não dá pro cara matar uma pessoa, ficar 3 anos preso e sair pela porta da frente. Pelo amor de Deus, né? Isso aí acaba... O vagabundo, quando ele pesa, né, o retorno e o risco dele se ferrar, ele leva isso em consideração. Eu vou delinquir porque, cara, se qualquer coisa eu vou pegar 10 anos, vou ler um livro, assistir 2 filmes e fazer um crochê, e em 1 ano eu tô em casa com dinheiro, pá. É isso. Entendeu? Se ele souber que vai ficar agarrado legal... É isso. Quando não tem freio penal, quando não tem freio moral, a única coisa que ele bota na balança é o financeiro. Exato. Vai dar bom ou não vai dar bom? Vai dar bom, eu vou fazer. Né? O Cláudio Castro falou, bombeiro, Rafa, um cara pegou com um fuzil no morro, ficava 1 ano e 8 meses preso. Porque eles classificavam ali a questão do fuzil com o tráfico, né? Fazia uma conjuntura ali que, em vez de somar as penas, diminuía pro cara, sabe? Era benéfico pro cara. Menos 2 anos, cara com um fuzil, cara, uma arma de guerra, cara. Menos 2 anos. Ele não podia responder o porte ilegal de arma, nem isso. Cara, porque era considerado legítima defesa. Olha isso. Olha um fuzil, cara. Um fuzil, cara. O traficante era a legítima defesa dele. Ele podia portar o fuzil que ele estava se defendendo. É surreal. E aí, o que tipificou como crime que não era tipificado? O novo cangaço,
que já é um problema, né? Muito, no interior de São Paulo, muito grande, Nordeste, muito grande, não era tipificado como crime. Domínio territorial, que é talvez o maior problema do Rio de Janeiro hoje. Uso de explosivo em drone, que nós tivemos agora nessa mega operação do Rio de Janeiro, foi tipificado como Código Penal. E aí vem o ponto que talvez seja o ponto de maior discussão, e eu queria muito te ouvir. Eu tô puxando a live, né, gente? Eu aqui... Só um parênteses, Rafa, rapidinho. Entre no Valete Plus... É que eu tô vendo vocês tão, sabe, entrosados já. Falei, eu vou ficar na minha aqui, é capaz de eu falar bobagem. Então tô deixando vocês entrosados aí. Não, só para dizer, Rafa, novo cangaço acontece aqui, tá? Rio Grande do Sul. Ah, é? A gente pegou já isso lá. Os caras fecham cidades, explodem caixa eletrônica em banco, coloca todo mundo com um cordão humano na via. Acontece aqui. Caramba. Então, assim, não pense que o Rio Grande do Sul tá tudo bem, não. Tá bem ruim aqui, cara. Eu via muito isso no Nordeste, no interior de São Paulo, né? E no Nordeste a galera embicava para dentro do sertão, né? E aí aquela galera do BEP lá, do Batalhão de Policiamento do Interior, os caras brabo demais, da Caatinga, os caras muito brabo. E aí o que eu queria te ouvir? E qual é o principal ponto de debate e onde o governo perdeu muita força, o que eu não acho que esteja errado da maneira como foi colocado, que é quando há apreensão de bens, de dinheiro, etc., independente de quem fez esta apreensão, estes bens vão para a Polícia Federal e Receita Federal, acontece um leilão e esse dinheiro vai para um fundo federal. Aí você diz, tá, esse dinheiro é 100% utilizado na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal? Não. Ele também é utilizado para isso. O PL de facção disse o seguinte, espera aí, se a estrutura utilizada para fazer essa apreensão foi a da Polícia Militar ou da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, esse dinheiro tem que ir para o Rio de Janeiro. Porque o trabalho foi meu, a operação foi minha, o aparelho utilizado foi meu, isso. O gasto foi meu, o gasto de vida, o gasto humano, o gasto de material tático foi meu, esse dinheiro não pode ir para o Fundo Federal. E passou. E essa emenda passou, esse destaque foi votado e passou. E aí as pessoas estão dizendo, isso enfraquece a Polícia Federal. Eu não vejo como isso enfraquece a Polícia Federal. Eu acho que isso fortalece as polícias estaduais. Total. Que vão ter um fundo maior para poder aplicar nas suas atribuições policiais, tanto de polícia ostensiva como de polícia judiciária. Aí eu queria te ouvir, Evandro, nesse ponto. Não, tem que descentralizar. Por exemplo, a gente faz a apreensão de um veículo com drogas. A nossa unidade operacional vai ficar com aquele carro. Tem incentivo policial que está naquele local trabalhando a se puxar e fazer melhor ainda o trabalho dele. Tem que descentralizar esse recurso. Eu concordo contigo, eu não vejo dessa forma. Eu acho que cada vez... Inclusive, legislação tinha que descentralizar, tinha que ficar tudo com o Estado, sabe? Então, é só uma narrativa do governo, na minha opinião. Eu acho que tem que descentralizar, sim. Tem que ficar no Estado. E, cara, é isso, cara. Não tem muito o que discutir nesse assunto aí. É uma narrativa que tem que criar para descredibilizar. Perder a narrativa, essa é a realidade. Né? Perder a narrativa. Deixar algum ponto para querer jogar uma lama em cima do processo. Né?